Olá, nesta edição de 25 de novembro, você vai conhecer um grupo de pesquisa da Unesp em Botucatu que desenvolve pesquisas com o lúpulo. A planta é utilizada na indústria cervejeira, mas ainda é pouco conhecida por produtores rurais. Universidade lança novo programa de auxílio à permanência estudantil, que possibilita doações em dinheiro a estudantes em situação de vulnerabilidade. E na entrevista do dia, o professor Álvaro Martim Guedes traz uma análise sobre a gestão do orçamento público no Brasil. O Unesp Notícias começa agora. Você já deve ter ouvido falar do lúpulo, uma planta bastante utilizada na indústria cervejeira, mas ainda pouco cultivada no Brasil. Por isso, mesmo com o mercado em expansão, ela precisa ser importada. E diante deste cenário surgiu o Lupan, grupo de pesquisa Lúpulo, Aplicações e Manejo, ligado à Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp em Botucatu. Vários estudos estão em andamento com o objetivo de colaborar para aumentar a produção da planta no país. Os cuidados do Silas com as mudas na estufa são quase que diários. Ele desenrola os raminhos novos para que as plantas cresçam sem empecilhos. Retira as folhas laterais que estão em excesso e que podem roubar força da planta. E também faz todo o preparo e o plantio das novas mudas. Nós utilizamos a técnica de propagação por estaquia. Nós utilizamos a vermiculita, que é um material inerte. Nós utilizamos na bandeja. O tempo de enraizamento ocorre por volta de 15 a 21 dias. A partir da terceira semana, nós pegamos essa muda já enraizada e colocamos em um novo recipiente com substrato vegetal. A partir dessa terceira semana, ela vai ficar aqui por aproximadamente mais 2 semanas. Esse tempo que ela fica aqui nesse vaso vai ser o suficiente para que essa raiz desça até o fundo do vaso. A partir desse tempo aí, por volta de 4 a 5 semanas, ela precisa ir a campo, porque ela já estaria bem desenvolvida, que é uma nova planta, já com todas as características necessárias para que ela se estabeleça a campo. Atualmente são 6 espécies de lúpulo, cada uma com uma característica diferente, que estão em estudo nesta estufa com a intenção de melhorar o manejo da planta no campo. Aluno de doutorado em engenharia agrícola, o foco atual da pesquisa do Silas é a evapotranspiração do lúpulo. Mas ele não está sozinho nesta empreitada. Pelo menos 8 alunos, entre graduação e pós-graduação, e 3 professores estão ligados ao Lupan, o grupo de pesquisa Lúpulo, Aplicações e Manejo, ligado à Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp em Botucatu e criado em 2018. Quando nós fomos contratados aqui na Unesp de Botucatu, na Faculdade de Agronomia, nós achamos importante usar todo o conhecimento gerado, da nossa área de especialização para alguma cultura. E aí nós pesquisamos essas culturas agregadas, as culturas que tinham um apelo mais comercial, e nós percebemos que o lúpulo era uma cultura ainda desconhecida no Brasil, com pouquíssima literatura aqui, e com alto valor agregado. Então, nossa ideia foi trabalhar com o lúpulo, menos para desenvolver o lúpulo, trazer todas as pesquisas, trabalhar com a parte de agrometeorologia e, principalmente, desenvolver o manejo. Porque como o lúpulo é uma planta que é do hemisfério norte, de latitudes elevadas, de climas temperados, nós não temos quase nada de literatura do lúpulo em território brasileiro. Então, a ideia foi trabalhar com pesquisa, para tentar aumentar a literatura nacional e fazer com que a planta tenha uma boa adaptação para as condições climáticas do Brasil. Giovanni é um dos membros mais novos do Lupan, aluno do 2º ano de Engenharia Agronômica. Praticamente não teve aula presencial em 2020. Em abril de 2021,
quando retornou às atividades no campus, viu o edital aberto para entrar no grupo, buscou informações, se apaixonou pelo tema e foi aceito. Agora, desde agosto, é responsável por mais uma pesquisa que busca entender melhor o comportamento do lúpulo em solo e clima brasileiros. Eu estou trabalhando agora com os graus dia, que é uma metodologia que a gente está usando para que a gente vai utilizar a temperatura ao longo de todo o ciclo fenológico da planta, para a gente conseguir calcular algumas etapas principais dela. Por exemplo, quando a gente quer saber a floração, a época que ela vai dar a inflorescência, então a gente precisa dessa temperatura porque ela reage diretamente com isso, por causa da fotossíntese. Então a gente está fazendo todo esse projeto justamente voltado aí para a temperatura, para a gente conseguir entender todo o ciclo dela, quando que ela vai dar floração, quando a gente vai podar, para a gente conseguir mesmo fazer um planejamento agrícola aí com mais eficácia, né? Hoje, praticamente toda a produção mundial de lúpulo é utilizada pela indústria cervejeira. A lupulina, esse pozinho amarelo que tem dentro da planta, confere o amargor e o aroma característico da cerveja. A quantidade de lúpulo, a espécie dele e o momento da adição do ingrediente no preparo é que dão as características diferentes às bebidas, especialmente às artesanais. Mas se engana quem pensa que a planta tem uso restrito a esse mercado cervejeiro. Na área de cosméticos, ainda já tem algumas iniciativas fora do país que trabalham com lúpulo em shampoos, em sabonetes, em cremes, né? O lúpulo ele é um ansiolítico natural. Então, existem empresas, né, alemãs que utilizam o cone para forrar travesseiro para poder combater a ansiedade e distúrbios de sono. O lúpulo também ele é um fitoestrogênio, então ele serve para reposição hormonal de pessoas que têm problema na menopausa. Ele também é um antibiótico natural, misturado em ração de frango. Ele tem propriedades de combate ao câncer, né? E ele é um conservante natural. Atualmente, o Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Mas o Brasil precisa importar praticamente 100% do lúpulo para produzir a bebida. Daí a importância das pesquisas científicas que podem trazer resultados e colaborar para a expansão da cultura no país. Em pouco mais de 3 anos, o grupo já conseguiu resultados importantes. Comprovou, por exemplo, que é possível ter pelo menos 2 boas safras de lúpulo da espécie Cascade em solo brasileiro ao longo de 1 ano, com a adoção de manejos adequados. Isso representa uma vantagem em relação aos países que mais produzem a planta, como a Alemanha, onde o ciclo dela ocorre uma vez só ao longo de 12 meses por conta do clima mais ameno. Começamos a plantar mais ou menos há uns 3 anos. Esse aqui, que vocês podem observar, é o 3º ciclo da cultura. Tivemos ótimos resultados. Nós já temos 2 teses de doutorado defendidas, uma trabalhando com a parte de água e a outra com a parte de energia. E nós estamos percebendo que a planta não sentiu com o clima brasileiro. Nós temos um clima aqui tropical, né? E nós estamos percebendo que é uma variedade, é uma cultura muito rústica e vai muito bem em território brasileiro. Então a nossa ideia é essa, é tentar desenvolver o manejo, né? Qual que é a maneira correta de manejar a cultura para a condição do clima brasileiro. Um dos docentes que está ao lado do professor Alexandre na condução do Lupan é o Sérgio. Para ele, uma característica fundamental do grupo é a multidisciplinariedade, congregando colaboradores de várias áreas do conhecimento. A ideia do Lupan é de ser um grupo multidisciplinar, envolvendo, né, alunos de graduação de diversas áreas, né, com o suporte de professores da agronomia, né, que nós temos aqui na faculdade. Além disso, nós temos pesquisadores da área de química, matemática, estatística, então farmacêutica. Então a ideia do grupo é ser um grupo multidisciplinar. Tecnologia, né, o pessoal da computação, estava esquecendo, super importante. Então esse é o objetivo do grupo, né, trabalhar diversas áreas aí do conhecimento. Tanto conhecimento científico sendo gerado que, claro, merece ser compartilhado. Por isso, o grupo organiza a 2ª edição do Embralúpulo, o Encontro Brasileiro de Pesquisadores e Produtores de Lúpulo. Ele começa nesta sexta e vai até sábado. É online e pretende estimular novos agricultores a cultivarem a planta, já que ela demanda pouco espaço e tem um alto valor agregado. Nós vimos um crescimento muito grande, né, tanto de pesquisadores entrando nessa área
e também pessoas interessadas, né, em começar a trabalhar com essa cultura, né, e no evento isso refletiu em números, né, verificamos uma quantidade bem maior de inscrições, de participação de outras instituições de ensino. Então a gente acredita que é um mercado que está em expansão, né, e que tem potencial de crescimento no Brasil, principalmente para a agricultura familiar, devido à necessidade de pouco espaço, né. Quem sabe, num futuro próximo, todo esse trabalho do Silas, do Giovanni e de outros pesquisadores do Lupan se reflita em grandes plantações de lúpulo no Brasil e diminua a necessidade de importação da planta. Nós estamos trabalhando com pesquisa, né? A partir disso a gente pretende aí chegar a fazer aí talvez parceria com pequenos produtores e vamos ver se a gente consegue a longo prazo aí ajudar a desenvolver essa cadeia aí do lúpulo. E a gente faz uma rápida pausa e a seguir você vai conhecer o programa Coopere com o Estudante, lançado nesta semana pela Unesp. Continue com a gente. Estamos de volta com informações de um novo programa lançado pela COP, a Coordenadoria de Permanência Estudantil da Unesp. É o Coopere com o Estudante. Ele possibilita doações em dinheiro para que sejam revertidas em auxílios e ações de apoio aos estudantes de graduação em situação de vulnerabilidade econômica. O coordenador da COP, Mário Sérgio Vasconcelos, traz mais informações para a gente. Esse programa, ele tem como principal objetivo, evidentemente, buscar doações de pessoas físicas ou mesmo pessoas jurídicas, no sentido de que a gente possa construir um fundo, né, de reserva, vamos dizer assim, financeira, para que nós possamos investir diretamente nesses alunos mais vulneráveis. É claro que a Unesp, ela já faz esse tipo de investimento. De 2013 para cá, todos os anos, nós tivemos um aumento de orçamento, com o objetivo direto de atender esses estudantes. Para vocês terem uma ideia, em 2021, nós já investimos aproximadamente 25 milhões de reais para dar uma condição melhor para que esses estudantes desenvolvam suas atividades acadêmicas. Mas é claro que com mais doações nós podemos dar uma condição ainda mais digna. Quer dizer, nós temos algumas modalidades de auxílio, que são auxílios socioeconômicos, subsídio de alimentação, auxílio legal, moradia estudantil, restaurante universitário. E quanto mais recursos nós tivermos, é evidente que nós podemos dar uma condição melhor para que esses estudantes possam, de fato, ter uma condição de vida econômica melhor no contexto da universidade e, consequentemente, desenvolver com mais tranquilidade as suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. E só lembrando então, os interessados podem doar entre R$ 120 e R$ 350 para usos já estabelecidos pelo programa, ou então qualquer quantia em dinheiro para formar um caixa que será usado nessas ações. As doações também podem ser pontuais ou permanentes. Para mais informações, é só acessar o site do programa. No dia 17 de novembro, o professor, poeta e ativista negro Carlos de Assunção foi homenageado pela Unesp com o título de Doutor Honoris Causa. Agora ele integra uma lista de 18 personalidades brasileiras agraciadas com a maior honraria da universidade. Carlos de Assunção é um expoente da literatura afro-brasileira. Nas palavras dele, apenas um homem lutando em seu quilombo de palavras. Mas foi justamente a força e relevância dessas palavras que levaram a Unesp a conceder ao poeta o título de Doutor Honoris Causa. A cerimônia ocorreu no prédio da reitoria em São Paulo. Ela reuniu autoridades e familiares do escritor. Murilo Gaspardo, diretor do campus da Unesp em Franca, onde Assunção formou-se em letras na década de 70, lembrou que a proposta de conceder a homenagem ao poeta foi feita pela professora Regina Leisner. O seu Carlos de Assunção é uma sumidade, não só em Franca, mas em todo o país e no mundo. Um poeta, um griot, um sábio da nossa cultura, da nossa poesia. E por ter sido um estudante na Unesp de Franca, nosso ex-aluno, ainda quando a Unesp nem tinha essa configuração,
nós achamos que seria uma possibilidade super importante, né? Um reconhecimento para ele e uma honra para a nossa Unesp tê-lo como doutor, fazendo parte aqui do nosso corpo, né? A propositura foi aprovada por unanimidade pelo Conselho da Unesp e teve apoio do Núcleo Negro para Pesquisa e Extensão Universitária, o NUP. O NUP é essa tomada de posição da reitoria, que passou primeiro pelas decisões internas do campus de Franca, é absolutamente central. Se a gente for pensar duas questões fundamentais. Primeiro, um tipo de desigualdade que a universidade ainda não foi capaz de romper, que é a desigualdade entre negros e brancos, a desigualdade étnico-racial. Então, outorgar um doutorado honoris causa para um homem negro, nesse momento da vida que a gente vive do ponto de vista político no nosso país, é absolutamente central e a gente precisa valorizar e dar a centralidade que isso possui, não só para a Unesp, mas também para a comunidade universitária do Estado de São Paulo e para o Brasil, se a gente for pensar em particular o contexto que a gente está vivendo político atualmente. Essa é uma coisa. A outra coisa é que a obra do professor Carlos Assunção, ela tem um elemento que eu acho que vale a pena a gente destacar, em particular se a gente estiver pensando no contexto de trabalhos que o NUP desenvolve, que é a articulação entre literatura e a questão étnico-racial. Há várias formas da gente fazer resistência, da gente produzir resistência, a ciência é uma forma, a arte é uma outra forma. E o exemplo do professor doutor Carlos Assunção é algo que vem a brilhantar esse caminho, né, de construção de resistência do povo negro contra as opressões e na direção de construir uma sociedade mais igualitária, com menos opressão. A arte é uma ferramenta incontornável. Esperamos, evidentemente, uma presença maior dele agora no campus, como nosso doutor honoris causa, e desfrutar dessa maravilha que é a produção estética que ele tem. José Lourenço Alves, presidente da Academia Francana de Letras, foi o responsável pelo pronunciamento dedicado a exaltar a obra do homenageado. Logo depois, a professora Regina fez a entrega do diploma ao lado do reitor Pascoal Barretti. Antônio Carlos da Silva Barros, coordenador de políticas para a população negra e indígena da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, esteve na cerimônia e ressaltou um momento histórico presenciado por todos. Para nós, da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, pensar na universidade, e aí o nosso respeito à Unesp, porque que nós conversamos com o magnífico reitor, é ousadia. Incluir um afrodescendente no painel, agora entre os 18 está lá um afrodescendente, isso é ousadia e respeito por todos nós. Então nós entendemos que esse momento histórico, ele precisa cada vez mais de ações afirmativas como essa, da universidade, que reconhece pessoas e que mostra que a luta que nós temos juntos não é uma luta de negros ou de não negros, mas antes, é uma luta de antirracistas que querem construir um mundo que é um mundo para todos. A honra da causa de Carlos Assunção é a defesa com sua poesia, com seus versos, com sua atuação política e humanística, a defesa das desigualdades, particularmente as desigualdades raciais, e trouxe à tona a memória de tudo que se passou neste país, desde a escravidão até hoje, quando o racismo ainda não está extinto. Então foi um resgate de memória e que nos remete à imensa dívida social que o Brasil tem com a população negra. E nos remete à universidade a assumir cada vez mais o seu compromisso pela diversidade, pela igualdade dos direitos. O homenageado contou para a nossa equipe que foi surpreendido pelo reconhecimento. Eu também recebi o título assim, com muita surpresa. Surpresa eu pensar que nunca ia chegar a esse ponto. Mas agora eu estou muito feliz realmente de estar aqui nesse momento recebendo esse título tão importante e que pode também ajudar a gente na luta, né? Porque nós estamos numa luta sempre
É uma luta pela fraternidade, amor, né? Viver bem com todo mundo. Esse negócio de racismo é coisa que a gente tem que jogar lá para fora. No fim, quem recebeu um presente foram os participantes da cerimônia que foi transmitida pelo canal oficial da Unesp no YouTube. Eles tiveram a oportunidade de ouvir o poeta declamar alguns de seus versos mais famosos. As minhas palavras de fogo. Não pararei de gritar, não pararei de gritar. Senhores, eu fui enviado ao mundo para protestar. Mentira, europeus, nada me fará calar. Senhores, atrás do muro da noite, muitos dos meus ancestrais, já mortos há muito tempo, reúnem-se em minha casa e nós pomos a conversar sobre coisas amargas, sobre grilhões e correntes que no passado eram visíveis, sobre grilhões e correntes que no presente são invisíveis. Invisíveis, mas existentes nos braços, no pensamento, nos passos, nos sonhos, na vida de cada um dos que vivem juntos comigo, enjeitados da pátria. Senhores, o sangue dos meus avós, que corre nas minhas veias, são gritos de rebeldia. Um dia, talvez, alguém perguntará, comovido ante meu sofrimento, quem é que está gritando? Quem é que lamenta assim? Quem é? E eu responderei, sou eu, irmão. E no próximo bloco, o professor Álvaro Martim Guedes, do campus da Unesp em Araraquara, explica pra gente os detalhes da gestão do orçamento público no Brasil e o atual cenário de manobras do governo federal para flexibilizar o teto de gastos. Nós voltamos em instantes. Agora a gente abre espaço aqui no Unesp Notícias para entender mais sobre um tema que vem ganhando repercussão no país: a gestão do orçamento público. A repórter Leire Bevilacqua entrevistou o professor Álvaro Martim Guedes, do Departamento de Administração Pública da Unesp em Araraquara. Vamos conferir. A gestão do orçamento público no Brasil é o tema da nossa entrevista de hoje e eu agradeço a participação do professor Álvaro Martim Guedes. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Obrigado. Professor, primeiramente, eu gostaria que você resgatasse como se deu a adoção e a regulamentação do orçamento público no Brasil até o período da redemocratização. Olha, a história do orçamento público, quando a gente começa a contar para os alunos, ela remonta ao século XII, na Inglaterra, com o rei João Sem Terra, está nos livros, é uma parte básica, que significa um momento em que a nobreza tenta colocar um freio ao ímpeto do soberano em taxar. Então, cria algumas regras básicas de qual o limite da taxação. Posteriormente, naturalmente, isso ganha um pouco mais de corpo, sempre na Inglaterra, em que, por conta de uma interpretação da economia em que o gasto público precisa ter exato tamanho da receita pública. No Brasil, isso esteve sempre presente nas nossas constituições, e o que acaba acontecendo no período da redemocratização, em particular com a Constituição de 1988, é que nós temos uma possibilidade de haver um processo de elaboração do orçamento com uma participação maior do Congresso Nacional, a Câmara e o Senado. Então, a peça ser aprovada com alterações. É óbvio que a legislação não permite que se crie despesas no Poder Legislativo, mas ele pode alterar por meio de emendas e de outras formas também a proposta orçamentária
do executivo para o legislativo. Então, foi uma recuperação a redemocratização permite a recuperação de prerrogativas do poder legislativo e influir na decisão orçamentária com um pouco mais de ênfase, basicamente isso. E a grande inovação que possibilita isso é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que permite que haja uma proposta orçamentária, uma participação maior do Poder Legislativo. Basicamente é isso. Eu fiz uma recuperação histórica de vários séculos. Alguns detalhes, naturalmente, estão aí no meio, mas isso é o suficiente para a gente ter uma percepção do que é o orçamento, tanto no mundo, tanto na história, quanto, em particular, aqui no Brasil. E quais são os princípios orçamentários que devem ser seguidos na gestão de recursos públicos hoje no Brasil? Em que medida, por exemplo, a população pode opinar sobre a aplicação deles? Uma pergunta. Primeiro, a participação popular, né, na elaboração, proposta e acompanhamento do orçamento, da execução do orçamento público. Né? E a questão dos princípios. Né? A questão dos princípios, elas estão consagradas na Constituição, né? São princípios de administração pública, mas basicamente, e nós temos alguns princípios específicos ao orçamento público, que eles vêm sendo aplicados historicamente, como eu disse, no mundo inteiro, né? E um dos princípios assim mais rígidos, né, que eu diria que é mais seguido, é a questão do princípio do equilíbrio orçamentário, né? Haver um equilíbrio entre receitas e despesas, mas também da transparência, dar uma visibilidade do que aqueles números significam. São esses e outros princípios que influem. Quanto à questão de participação popular, todos os orçamentos eles são propostos por meio de comissões, apresentados à população por meio de comissões específicas que estão no Poder Legislativo, tanto na estadual, como federal, como municipal, e há sempre audiências públicas, né? Seja para acompanhar a execução, seja para acompanhar a aprovação. Essas audiências públicas, embora existam vários mecanismos hoje, principalmente por meio da rede mundial de computadores, da internet, que possibilita isso, influir o seu deputado e tudo mais, mas ainda, naturalmente, nós não conseguimos ter uma massiva participação. No âmbito do município, algumas experiências ocorreram, né? Mas, assim, pensar o orçamento no seu todo, no seu significado, as suas propostas, os valores, o Brasil ainda tem uma tradição muito pequena nisso, né? Falta muito, né? Embora algumas experiências importantes venham ocorrendo já há décadas no Brasil, mas é preciso muito mais. Não existe um acompanhamento mais atento, né, ao orçamento, seja na sua elaboração, seja na sua execução, a não ser em momentos em que haja uma crítica severa, alguma coisa nesse sentido, mas nesse processo de elaboração e de decisão ainda é muito frágil na nossa democracia. E, professor, o que a Lei de Responsabilidade Fiscal, promulgada em 2000, trouxe de inovações no que diz respeito às técnicas de planejamento e orçamento? A Lei de Responsabilidade Fiscal, do ponto de vista técnico, ela trouxe algumas coisas importantes, como o anexo de metas fiscais, né, em que você está sempre projetando por um triênio, né, metas a serem cumpridas. E por conta do advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, ficou também bem caracterizado o crime de responsabilidade e uma legislação posterior punitiva ao crime de responsabilidade, né? O governo então, o presidente Dilma Rousseff, basicamente, o que permitiu, do ponto de vista formal, normativo, puni-la com um afastamento foi aquilo que está previsto não só numa legislação específica da década de 50, mas também caracterizado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a chamada pedalada, que basicamente foi fazer pagamento sem o devido crédito, né, sem o devido empréstimo para isso. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe uma agenda mais severa, né, e punitiva,
né, com relação ao orçamento público. E trouxe outros, abriu um leque de possibilidades para a gente rever, inclusive, como executávamos a nossa contabilidade. Depois, o Brasil aderiu a normas internacionais de contabilidade pública. Houve um avanço, no meu entender, técnico na questão orçamentária, por meio de seus demonstrativos e registros, bastante interessante no Brasil. Penso que é interessante, mas ainda pouco, né? Precisamos evoluir mais ainda nessas questões, do ponto de vista técnico. E só para colocar um elemento aí, a nossa própria técnica orçamentária, que é baseada no orçamento por programas, difundida pela ONU nos anos 50 do século passado, é uma técnica, no meu entender, bastante defasada. E por isso que avalio que muitos dos problemas que nós temos hoje relacionados ao orçamento público decorrem dessa técnica orçamentária, no meu entender, ainda que precisa ser revista, está defasada, poderíamos ter outra melhor. E nesse cenário que levou à criação da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que significa o teto de gastos? Explica para a gente, né, para que as pessoas compreendam essa expressão que aparece tanto e que é tão utilizada. O teto de gastos foi uma forma bastante severa de dizer para o mercado financeiro, para a opinião pública, para os investidores internacionais e tudo mais, que haveria uma rígida disciplina fiscal, né? Que significava o quê? A despesa não cresceria de uma maneira incompatível com o crescimento da receita, né? Basicamente isso. O teto de gastos foi determinar um período no tempo, né, de julho a junho, 12 meses, com um indicador de variação de preços, e usar este referencial para falar assim, a despesa só pode crescer isso, né? O que tornou o teto de gastos na realidade, é o seguinte: na data que se firmou o teto dos gastos, se determinou a despesa em termos reais do orçamento da União vai permanecer a mesma, ela só vai ter um reajuste nominal, mas do ponto de vista real, ela vai permanecer a mesma por 20 anos. Né? Então, quer dizer, uma forma severa, a mesma coisa que você determinar o seguinte: se eu gastei este ano R$200 ao longo do ano com todas as minhas despesas, daqui para frente, por 20 anos, eu só vou gastar R$200 e ponto final. É uma imposição severa para impedir o crescimento da despesa. Agora, o que se pretendia com isso, né? Além de dar um sinal nítido de severa disciplina fiscal, era também repensar como faremos o orçamento. Essa segunda etapa ela ficou subentendida, não explicitada. E essa segunda etapa não está sendo equacionada. Então, nós sabemos que o teto não pode crescer. E o que nós estamos vivendo hoje, né? Tentativas e tentativas de furar o teto, né? Driblar o teto, garantir que haja um aumento de despesa, seja por conveniência, seja por necessidade, para as despesas do setor público. Bom, professor, e qual papel cabe ao Executivo, ao Legislativo, na gestão desses recursos? Então, quem faz a gestão, né, quem faz a administração, a execução do orçamento é o Poder Executivo. Cabe a ele fazer isso. Né? Muito embora o que nós estejamos vendo hoje, até pelas informações fartas que a imprensa tem nos dado, uma parcela não significativa do ponto de vista relativo está na mão do presidente da Câmara Federal, né, do Arthur Lira. É uma parcela não significativa, embora de bilhões de reais, mas dentro de um orçamento de centenas, né, é pequena. Então, hoje, no momento, conjunturalmente, nós estamos vendo uma inversão disso. Né? Alguém do Poder Legislativo tem capacidade de decisão de liberação de recursos, mas cabe ao Executivo fazer essa liberação dos recursos, né? E essa liberação dos recursos, naturalmente, tem que ser por dois fatores, né? Uma hierarquia de prioridades, que aí entram as influências políticas, obviamente, né? E necessárias, e também por uma questão de liquidez, de caixa, né? Ter dinheiro para atender isso.
No âmbito da União, essa questão de liquidez não está tão severa. Mas quando a gente chega na maioria esmagadora dos municípios, essa questão de liquidez é muito severa, né? E uma parcela importante das chamadas políticas públicas, principalmente de saúde e educação, ocorre por meio dos municípios, né? E os municípios têm um problema de caixa, quase, diria eu, quase que estrutural, né? Fora o âmbito dos estados, que também tem problemas de caixa, mas por outros motivos, principalmente pelo passivo acumulado com aposentadorias e pensões. Mas essa também é um tema bastante complexo para a gente falar um tempo grande. Mas a sua pergunta original é: a quem cabe ao executivo fazer essa administração financeira e orçamentária, que é a execução, a liberação do recurso para o efetivo pagamento. E nesse cenário, que avaliação o senhor faz, por exemplo, das manobras que o governo federal vem fazendo, né, para tentar flexibilizar o teto de gastos e esse jogo político em torno das medidas parlamentares? O jogo político é necessário, não existe sociedade que não tenha o embate e a luta política. Então, o jogo político em si faz parte da nossa forma de convívio social e eu entendo como necessário. O problema é que nós estamos vendo aí um governo, e aí a iniciativa do executivo é perversa, né? Ele trabalha numa situação de improviso que beira ao amadorismo, né? Quer dizer, essas questões relativas à necessidade de despesas, tendo em vista o impacto social, seja pela realidade socioeconômica de uma parcela expressiva da população que está numa situação de vulnerabilidade muito maior, isso tudo já estava previsto, isso tudo faz parte de uma agenda do Brasil. Nós temos uma parcela expressiva de milhões e milhões de pessoas excluídas, né? Diria eu hoje que, se somarmos todos, ultrapassa 50 milhões de brasileiros. Isso não é de agora nem de ontem, né? Isso já, infelizmente, caminha conosco faz tempo. E frente a isso, as necessidades eleitorais, frente a uma demanda social real e frente às necessidades eleitorais, o que nós estamos vendo é isso, uma tentativa bastante perversa, por conta dos efeitos, de alteração da regra do jogo, em particular na questão do teto de gastos e a questão dos precatórios, né? Não é fácil fazer uma projeção de que isso vai trazer uma dívida de precatória e temas severos aí para a política de rendas, para o mercado financeiro e tudo mais, e para aqueles que vão sofrer com isso, né? Se você eventualmente ganhar uma ação contra o Estado para ser ressarcido de um valor, pode ser até mínimo frente à despesa do Estado, com relação a um imposto, um tributo que foi cobrado indevidamente, a chance de receber esse valor, que já era pequena, passa a ser em tempo indeterminado. Então, isso fragiliza o Poder Judiciário, isso cria uma sensação de desgoverno, e isso vai contra o que a gente veio fazendo com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi editada no ano de 2000, portanto, ele vai na contramão de 21 anos de disciplinamento fiscal, que eu diria severo em certa medida, mas necessário. Tá certo, professor, eu agradeço a sua participação e por comentar um tema tão complexo e de tamanha importância para o contexto que nós estamos vivenciando agora. Eu que agradeço mais uma vez a boa oportunidade. Muito obrigado. O Unesp Notícias fica por aqui, mas não esqueça que você pode acessar o conteúdo na íntegra no nosso canal no YouTube. Uma boa semana para você e até quinta-feira que vem. Tchau, tchau. Thank you.